Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Athletic Bilbao, que hoje deu um show, um espetáculo, uma goleada de 7-1 contra o Real Valladolid. Hoje, finalmente, na temporada, até difícil de acreditar que são uma das poucas atuações conjuntas de qualidade do Iñaki Williams e do Nico Williams. Nico Williams até melhor atuação dele na temporada, não fazia uma boa temporada no primeiro semestre, o Iñaki que estava tendo mais protagonismo, mas é assim, quando o Nico jogava bem, o Iñaki era um pouco abaixo, quando o Iñaki jogava bem, o Nico não estava bem, mas hoje os dois brilharam e o Athletic Bilbao, assim, é o quarto colocado da La Liga, tem 48 pontos, está a 6 do líder Barcelona, que já está com o número de jogos corretos, né? Tá, os dois times com 25 jogos, né? E assim, 13 vitórias, 3 derrotas apenas, o que pega são os 9 empates, né? Mas, cara, aí a gente para pra pensar, né, que às vezes falta talvez um cara mais goleador como o centroavante, né? Com todo respeito ao Gorka Guruzeta, que é bom jogador, mas é o desafio também de montar uma equipe só com atletas do País Basco, né? E é claro, sem ter o dinheiro para manter seus melhores jogadores ano após ano, né? O Nico Williams ficou porque é aquele negócio, ninguém quis pagar o salário do cara ou não tinha dinheiro para isso, como era o caso do Barcelona. Se o Barcelona tivesse na época mais saudável financeiramente, já teria saído. Agora, é um jogo para mostrar, e é uma temporada também, para mostrar o valor do técnico Ernesto Valverde. E eu faço esse vídeo só para, assim, eu vi recentemente, né, com todo respeito a um jornalista que eu gosto pra caramba, que é o Bertozzi, né, porque ele saiu em defesa do Gasperini naquele caso do Lookman, né, quando ele postou lá a declaração, aí muita gente, com razão, criticando o Gasperini, né, porque assim, o time tava levando uma coça, acho que chegou a estar 5-1 no placar agregado, né, tava 3-0 aquele jogo, 3-0, tava um baile Atalanta, né, e aí o próprio Lookman faz um gol e ele perde o pênalti, né. E assim, o Lookman em defesa falou, os jogadores deixaram ele bater o pênalti, até ofereceram pra ele bater, né? Tipo, ele foi lá e bateu mal. Aí o Gasperini vai lá, derramar o veneno, falando, nossa, são piores batedores de pênalti que eu vi na vida, etc, né? E não toma responsabilidade nenhuma que ele tem. Isso aí é um negócio que é ridículo, não culpar o Gasperini por esse vexame. O time levou um 5-2 do Clube Bruges no agregado, o pênalti não apaga o fato de que o time sofreu 5 gols. Uma equipe belga que há pouco tempo atrás estava recebendo ali um coro de várias equipes mais fortes da Champions. Então, assim, é um time que tem assim, uma estratégia correta para o jogo, mas o elenco é muito limitado comparado ao da Atalanta, né? E, assim, a vitória é construída na tática. Essa é a verdade, não é nos jogadores que deixaram a desejar. A tática do Gasperini foi falha e eu vejo ali o cara, eles falando, nós criticando o cara, inclusive fez o hat-trick do único título que o Gasperini ganhou na carreira, né? O título da Europa League, né? E assim, criticando desse jeito, queimando o jogador e não assumindo responsabilidade. Aí eu vejo o Bertazzi falar, mas se eu fizesse o gol de pênalti, será que o Bruges sustentaria a vantagem? Ela ainda era de 2 gols, cacete. Como é que você pode falar que a Atalanta ia fazer 2 gols no final do jogo, sendo que assim, mesmo quando eles começam a reação no segundo tempo, ainda sofre um bocado nos contra-ataques. Então assim, assim, se tava tão bem para buscar a virada, porque não fez mais, né? Porque o pênalti quebrou a vontade do time. É assim, o time precisava de 1 gol no início do jogo. Começa o segundo tempo, precisa de 4. Antes, é claro, de acontecer tudo aquilo com o Lookman. E aí eu fico pensando, por que o Gasperini não recebe a culpa, né? Por que um técnico fazendo uma atrocidade dessa? Por causa do estilo de jogo, que é o cara do futebol bonito, né? Que eu fico pensando, o Valverde, o próprio Bertozzi foi um dos críticos do Valverde no Barcelona, que ele tava deixando a desejar. Isso no período que ele era líder da La Liga. O Valverde sabe quantos jogos de La Liga ele perdeu no comando do Barcelona? Não é piada, 3. É isso. Assim, perdeu 3 jogos. Acho que foi isso, né? Foi um negócio desse nível, né, cara? Assim, a primeira temporada foi quase invicta. Assim, o cara foi bicampeão espanhol em sequência. Aí vai jogar o cara, assim, pelo que aconteceu na Champions, e lá eles culparam o técnico, né? Tipo assim, quem recebeu a culpa daqueles vexames que o Barcelona passou foi o Ernesto Valverde, seja contra a Roma, seja contra o Liverpool. E assim, lá teve até, eu acho que assim, foram jogos muito mais apertados, duelos muito mais apertados do que esse da Atalanta com o Bruges, né? Aí eu fico pensando, por que o cara recebe um massacre total naquele momento, né? Mesmo tendo muito mais a oferecer no trabalho dele, e o Gasperini não. Isso não é só com o Gasperini, até o Bielsa. Eles romantizavam, gente. Aí eles romantizavam assim, ele tomou 6-0 do Liverpool, 7, uma coisa assim, é grotesco desse jeito. Mas ele busca o gol, ele não muda a ideia dele, entende? Ele é convicto, é o estilo, é a mentalidade. É burro, essa é a palavra que se usa. É burro por tentar achar que vai ganhar do Liverpool e no City, jogando pressão alta.
Assim, você acha mesmo que isso ia dar certo? Qualquer idiota podia ver que ia dar errado. Não é à toa que o Leeds estava quase caindo. E se não tivesse demitido o Bielsa, caía naquele ano. Caiu depois, eventualmente, né? Mas o time ter ido pro Jesse Marsch no final da temporada impediu que o time tivesse uma defesa de mais de 90 gols sofridos, que já tinha passado de 70 com o Bielsa, acho que antes de concluir a 30ª rodada. Era bizarro quão ruim era a defesa do Leeds. Mas aí eu fico pensando, né, quando você tem um estilo de futebol agressivo e tudo isso, acaba sendo meio que, assim, uma desculpa para a falta de resultados. É porque eu tentei a vitória, não deu certo, eu levei um baile nos contra-ataques, mas eu fui pro positivo, eu busquei a bola, fiquei com a bola o tempo todo. É esse tipo de argumento, né? E o Ernesto Valverde, né, é um cara que, assim, trabalha de maneira eficientista e não tá ali para fazer um espetáculo dentro de campo, né? Hoje fez, né, 7-1, porque é um time muito organizado, bem treinado. Mas assim, é o time que tá ali, 22 gols sofridos em 25 jogos, uma média de menos de um por jogo. Num time como o Bilbao é fantástico, 44 gols marcados em 25 jogos, também uma média de gols altíssima. Para pra pensar, o cara não tá comandando o Real Madrid, não tá comandando o Atlético de Madrid, o Barcelona, tá comandando o Bilbao. E o fato de, assim, de a gente parar para pensar, assim, olhar a campanha na 25ª rodada e o Bilbao tá 6 pontos da liderança, isso deveria ser exaltado. Mas ninguém fala do Cidadão, ninguém fala do Bilbao, entende? Porque não é o técnico lá que vai jogar ofensivo o tempo todo, ele vai jogar ofensivo quando dá. Hoje veio 7-1, né? Mas quando for para enfrentar o Real Madrid, ele vai jogar em transição, ele vai tentar esperar o momento certo para ter a bola no pé, ele não vai fazer questão de ter a bola no pé o tempo todo, e tá certo, mas isso não é glorificado, entende? Eu realmente tenho essa crítica, porque eu fico pensando, um técnico como o Valverde, isso talvez não seja só aqui, seja um evento mundial, né? Pensar que esse cara, tipo assim, foi pro Bilbao depois do trabalho que fez no Barcelona, ficou todo aquele tempo parado, talvez tenha sido a opção dele, acho difícil não ter surgido uma oferta grande para ele, né? Que eu fico pensando como torcedor do Chelsea aqui, né? Tipo, lá no momento que o Potter é demitido, tinha o Luiz Henrique, tinha o Nagelsmann que eles tentaram, né, com todas as aspas, mas assim, eles acabaram rejeitando esses dois, né? Aí eu fico pensando, né, eles fizeram isso pra contratar o jumento do Pochettino, um técnico fraquíssimo, né? E o Valverde estava no mercado, você ficava pensando, o Ernesto Valverde estava ali. Aí eu fico pensando, tipo, e nem sequer foi especulado, especularam um Pochettino, porque aquele trabalho horroroso no PSG. Aí eu fico pensando, cara que limitou o Messi, né? Tipo, o Pochettino é um cara que limitou o Messi. Esse cara foi contratado e não um cara que a gente viu melhor explorar as características desse Messi pós 30 anos, né? Colocando ele para distribuir mais o jogo. Com o Valverde a gente viu mais do Messi distribuindo o jogo, né? Dele participando mais da criação. E assim, eu achei assim, a maneira que o Valverde soube construir o time ao redor do Messi é fantástica. Não à toa, os técnicos posteriores não tiraram os mesmos desempenhos dele, seja o Quique Setien, seja o Ronald Koeman. Ali tem dedo de técnico. As pessoas falam, o Messi salvou o trabalho do Valverde. Não, ele foi potencializado pelo trabalho do Valverde também. O técnico tem méritos também, né? Tipo, quando ele constrói, quando vem aquelas estatísticas todas fantásticas que o Messi teve, e isso num período que o time perde o Neymar, entende? Vai ter que se adaptar com várias contratações bem, assim, fora do que o time precisava, né? A gente vê que, assim, às vezes as contratações mais básicas que o técnico pede é o que funciona. O Paulinho foi uma boa demonstração. Pena que o cara foi embora do Barcelona por dinheiro na China, né? Tipo, isso pra mim não entra na minha cabeça. Jogou tão bem no Barcelona pra ir embora por dinheiro chinês. Então, eu pessoalmente vejo, assim, que há uma narrativa sempre construída para beneficiar os técnicos que colocam, assim, o volume e a agressividade acima de tudo, nem sempre a eficiência. O Ernesto Valverde é um cara eficientista, né? E eficientistas não recebem quase nenhuma mídia, né? O Bielsa recebeu muito mais louros pelo seu 8º lugar com o Leeds na Premier League do que o Unai Emery recebe pelo top 4 dele com Aston Villa e assim por diante. Então, eu pessoalmente olho pro Valverde e penso, um técnico fantástico, um cara muito acima da média e que merecia mais respeito. E esse Bilbao que ele monta não vai ser campeão espanhol, não acho que haja elenco para isso, mas um top 4 já seria fantástico. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.